Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, o prefeito reeleito de BH espera encontrar o presidente Lula hoje em visita à capital federal, apesar de não ter conseguido a agenda. Tem uma tentativa lá em Brasília, é isso? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, existe a possibilidade de uma reunião do prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, com o presidente Lula. O prefeito reeleito de BH vem a Brasília em busca de recursos. Ele tem reuniões a partir do início desta manhã com o Ministério das Cidades, o Ministério da Saúde e também o Ministério dos Transportes, onde ele vai buscar recursos para obras como viadutos do anel rodoviário. No Ministério das Cidades, um dos principais assuntos está relacionado à construção de um conjunto habitacional no local onde funcionava o antigo aeroporto Carlos Prates. São reivindicações antigas que o prefeito já vinha fazendo aqui em Brasília desde que assumiu a prefeitura da capital, mas pode ser que haja também uma reunião política, digamos assim, já que o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos em todo o Brasil, mais de 800, e também o que mais conquistou cadeiras de prefeituras em Minas Gerais, e a prefeitura de Belo Horizonte é considerada uma prefeitura importante para a costura política no estado. Fazem parte dos quadros do PSD tanto o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, quanto o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Ambos possíveis candidatos ao governo de Minas em 2026, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, que ainda não tem um quadro, um nome definido para uma disputa que seja de candidatura própria. Então, o caminho mais natural será uma composição. E nessa composição, nessa configuração, ter o prefeito de Belo Horizonte já é um passo para a construção com o partido para a candidatura ao governo de Minas. Então há a possibilidade de que essa reunião ocorra com o presidente Lula. Ele que ontem se reuniu com a prefeita de Contagem, também reeleita, Marília Campos. Essa que é do PT, mas de uma ala do Partido dos Trabalhadores que defende a formação de amplas alianças como a que a reelegeu para a prefeitura de Contagem. Marília Campos vem fazendo há bastante tempo autocríticas dentro do Partido dos Trabalhadores, desmotivando o discurso de polarização que, de acordo com ela, só prejudica, e também tentando renovar algumas pautas do Partido dos Trabalhadores, como, por exemplo, um diálogo maior com aqueles brasileiros, com aqueles eleitores que desejam investir como empreendedores, que não são mais aqueles tão adeptos da CLT, da carteira de trabalho assinada. Enfim, ela acredita que essa releitura seja uma releitura importante, ela faz essa defesa. Como foi uma prefeita com uma vitória expressiva em uma das maiores cidades governadas pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil, que é Contagem, Marília Campos tem uma voz cada vez mais ativa dentro da estrutura partidária, como alguém que merece ser ouvida pela trajetória e pelos resultados conquistados ao longo dos últimos anos. Então, depois de se reunir com Marília, existe sim a possibilidade de que o presidente Lula se reúna com Fouad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Oi, Edilene, qual foi a reação dos atingidos pela tragédia de Mariana após a homologação do novo acordo de reparação no STF, hein? A homologação do acordo de Mariana provocou muita revolta entre atingidos e prefeitos que reivindicavam uma revisão do acordo que foi recentemente assinado. No entanto, ele foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal ontem na íntegra. Alguns disseram, inclusive, que essa homologação, logo depois do dia 5 de novembro, que era a data para a qual a homologação era guardada, foi feita um dia depois ou no dia da divulgação dos resultados das eleições nos Estados Unidos, justamente porque esse assunto apagaria a repercussão da homologação do acordo de Mariana. Fato é que há uma alegação dos prefeitos de que eles não foram ouvidos desde o princípio, e também de comunidades tradicionais como quilombolas, indígenas, e do movimento dos atingidos por barragens, de que deve haver uma revisão. Como essa revisão ela não aconteceu e o acordo foi homologado, agora existe a possibilidade de que esses movimentos, essas comunidades representados por advogados recorram a tribunais internacionais pedindo uma revisão do acordo homologado. A ação internacional também continua correndo na Inglaterra, e ontem o escritório Paul Good Head, que representa 620 mil atingidos na ação inglesa e 49 prefeituras, alertou aos atingidos que qualquer adesão à pactuação brasileira
extingue a participação deles na ação inglesa, ou seja, recebeu no Brasil, é excluído da ação internacional. Então pediu que os atingidos avaliem. Mas vamos lembrar que esse acordo que foi assinado no Brasil é um acordo coletivo para partes como prefeitura, governo do estado, que as ações e acordos de indenizações individuais foram feitos separadamente. A adesão separada também exclui a participação na justiça inglesa, ou seja, ou você pede indenização lá ou pede indenização aqui no Brasil. Mas em relação à repactuação, o escritório se refere principalmente às prefeituras. As prefeituras que quiserem participar desse acordo que foi homologado ontem aqui no Brasil não podem mais participar da ação inglesa. Então voltam àquela situação que eu já tinha dito várias outras vezes. Estão entre a cruz e a espada. Ou ficam com o valor que foi pedido aqui no Brasil, que é considerado menor do que o que pode ser conquistado pela justiça inglesa, ou aguardam até março, quando será dada a sentença. Na verdade é depois disso, porque aí que começam a se discutir valores, se as mineradoras ou se a BHP for considerada culpada, aí tem que esperar esse tempo para ver qual é o valor que vai ser recebido na ação internacional e se haverá valor a ser recebido por lá. Então é o dilema das prefeituras nesse momento.